Tirania de Aço capítulo 65 Monogamia para otários. O dia chegara, e Berengário se levantara bem cedo, bem vestido, para se despedir de sua noivinha de seu território para que ela voltasse para sua terra natal. Apesar de suas suspeitas sobre o possível caso de Berengar com a Linde, ela estava muito feliz durante os últimos meses que passou conhecendo seu noivo. Depois de um sério exame de consciência nos últimos dias, ela concluiu que, mesmo que Berengar tivesse secretamente tomado Linde como amante, ela ainda se casaria com ele. Ela estava confiante em sua capacidade de manter Berengário ao seu lado, mesmo que ele passasse tempo com a Linde. Quem sabe, talvez quando seu corpo finalmente amadurecesse, ela fosse ainda mais bonita que Linde. Nesse ponto, ela poderia facilmente monopolizar o amor de Berengário. Seu único medo era que, se Berengário fosse realmente o pai do filho de Linde, que um dia ele pudesse legitimar o bastardo, e se nascesse menino, aquele bastardo se tornaria o herdeiro de seus títulos. Como tal, ela decidiu que faria o que fosse preciso para colocar seu próprio futuro filho no trono no qual Berengário certamente se destacaria deste mundo. Na verdade, Berengário estivera terrivelmente ocupado nos últimos dias e viu muito pouco de qualquer uma de suas mulheres e, portanto, desconhecia os conflitos entre elas ou as resoluções a que haviam chegado. No entanto, para se despedir dela, ele estava aqui agora, e Linde não estava presente, temendo que isso pudesse azedar a relação entre o seu amante e sua noiva. Ela achou que seria melhor se ausentar. Embora gostasse de provocar a dela, ela não tinha planos de roubar sua posição como esposa. Berengar deixara claro que pretendia se casar com a dela e que sua mente não se deixaria influenciar, e Linde acabou aceitando isso. Adela estava na frente de sua carruagem luxuosa, ladeada pela comitiva de cavaleiros que a protegeram durante todo esse tempo. Eles sabiam que não deviam atrapalhar a jovem e seu noivo. Berengário abraçou a menina antes de se despedir. No entanto, as palavras que ela sussurrou em seu ouvido pegaram desprevenido. Eu quero que você saiba que mesmo que você esteja com Linde, eu não vou parar de lutar pelo seu amor. Com isso dito, a garotinha o beijou nos lábios com os dela antes de fugir de seu abraço e entrar em sua carruagem, deixando Berengário atordoado, em silêncio enquanto a caravana se afastava. Ele tinha 1.000.000 de pensamentos correndo em sua mente enquanto observava dela acenando para ele da carruagem ao longe. O principal deles era simplesmente: eu sou realmente tão ruim em esconder meu caso? Apesar de perceber que ele não era tão astuto quanto ele pensava que era durante todo esse tempo, Berengar estava feliz que, apesar de suspeitar de seu relacionamento ilícito com a Linde, sua pequena noiva não desistiu de se casar com ele. Teria sido um desastre absoluto se a garota tivesse percebido suas ações e terminado as coisas depois de todos os seus esforços. Como tal, um sorriso perverso se espalhou por seu rosto enquanto ele olhava para o céu azul claro acima e expressava seus pensamentos em voz alta. Monogamia para otários. Berengário voltou rapidamente ao castelo depois de deixar suas palavras de despedida para que ninguém ouvisse. Ele não era o tipo de cara que cultiva um harém, afinal, tentar satisfazer as necessidades emocionais de mais de 2 mulheres era o suficiente para levar qualquer homem à morte prematura. No entanto, se ele pudesse alcançá-lo, ele tinha amor mais do que suficiente de sobra para 2 belas damas. Como tal, ele estava feliz que as coisas estavam progredindo da maneira que ele pretendia. As coisas ficariam solitárias agora que a dela se fora, mas com Lambert tendo sido exilado e sua família já ciente de seu relacionamento com Linde, ele não precisava mais esconder suas ações e poderia flertar abertamente com Linde e desfrutar de sua companhia sem ter que esgueirar-se o tempo todo. Certamente isso seria uma experiência libertadora. Aparentemente, Linde teve a mesma ideia, pois no momento em que ele entrou pelas portas do castelo, ela pulou em seus braços e começou a beijá-lo apaixonadamente. Entre os beijos, Linde fez a pergunta em sua mente. Essa então a garotinha se foi? Berengário deu-lhe um tapinha na testa, o que interrompeu sua exibição apaixonada, e repreendeu seu amante. Sim, mas curiosamente ela me disse algo antes de partir. Algo inesperado. Pela expressão em seu rosto, Linde sabia que a dela provavelmente mencionou algo sobre o caso deles. Como tal, ela agiu inocentemente como se não tivesse ideia do que poderia ser. Assim, Berengário repetiu o que a dela lhe dissera antes de estreitar os olhos e interrogar a jovem bela. Então me diga, o que exatamente você disse a dela sobre nós?
Linde foi apanhada desprevenida e corou ligeiramente enquanto tentava esconder de Berengário o seu embaraço. Finalmente, ela tinha sido pega. Depois de ser encurralada assim, ela não teve opção a não ser confessar. Eu posso ter dito algo como eu cuidaria bem do seu noivo enquanto você estivesse fora. Berengar olhou para Linde com uma expressão tirânica antes de falar as palavras em sua mente. Você sabe o que isso significa, certo? Linde assentiu, embora tentasse esconder. Tinha nos olhos uma expressão excitada que dizia a Berengário que fizera isso deliberadamente para ser punida por ele. Mesmo que ela gostasse de uma demonstração tão rude de domínio, ele faria exatamente o que ela desejava. Como tal, ele arrastou sua amante para seu quarto e passou o resto do dia punindo-a severamente por suas ações que poderiam ter dado terrivelmente errado. Pela primeira vez em muito tempo, Berengário tirou um dia de folga do trabalho e passou apenas brincando com a amante. Se quisesse viver uma vida longa e próspera, precisaria passar alguns dias assim. Tirania de Aço capítulo 66. Encontrando um substituto com a partida de Adela, Berengário rapidamente se viu novamente imerso em seu trabalho. Ele teve que encontrar um instrutor para substituí-la como professora para os filhos de Kufstein com sua ausência. Infelizmente, a implementação de seu sistema de educação pública estava provando ser um esforço mais lento do que o inicialmente estimado. Por causa disso, ele estava entrevistando um candidato em potencial para o cargo que Adela havia deixado para trás. O jovem à sua frente era um dos filhos do falecido Marechal. Apesar de ser responsável pelo assassinato do Marechal Fredeu von der See, Berengar transferiu com sucesso a culpa da morte do homem para seu irmão mais novo, ganhando assim a família von der See como um valioso aliado. Atualmente, o segundo filho da família estava sentado diante de Berengário. Ao mesmo tempo, o jovem regente realizou uma minuciosa entrevista sobre se o homem poderia ou não instruir as crianças da região na educação básica. A primeira questão de importância era determinar se o homem entendia ou não o material básico. Durante a última hora, Berengar deu ao jovem um teste básico de aritmética e linguagem, que o homem passou com louvor. Depois, Berengar deu-lhe os folhetos que continham os materiais de aprendizagem que foram distribuídos aos alunos para ver se ele conseguia entender completamente o seu conteúdo. O jovem atendia pelo nome de Frederic e tinha uma aparência relativamente mediana em todos os aspectos. Ele era um homem estudioso e quieto que exemplificava perfeitamente o ideal do nobre erudito. Frederic compartilhava o mesmo cabelo loiro sujo e olhos esmeralda que seu irmão mais velho. O jovem olhou para Berengário com um sorriso apaixonado enquanto repetia uma parte dos estudos sociais que continha a propaganda de Berengário. O povo alemão é um grupo étnico distinto entre os povos germânicos que residem nas regiões de língua alemã da Europa Central. Deveria ser objetivo de todo alemão unificar-se sob um único império coeso, livre de influência estrangeira. Outro pode o povo alemão perseguir seu destino de hegemonia global. Sinceramente, era uma peça de propaganda tirada dos ensinamentos de um certo regime da vida anterior de Berengário, mas se ele ia construir um império, a pátria deveria ser unida como seu núcleo. Berengário havia distribuído um mapa para referência visual, que continha as regiões que desejava incorporar ao seu futuro império. Este mapa era essencialmente uma cópia exata da ideia de uma grande Alemanha de um certo estudante de arte austríaco, com a adição do litoral adriático e do sopé dos Alpes. Depois de confirmar que Frederico poderia ensinar as crianças, Berengário se aproximou do homem com um sorriso no rosto e apertou sua mão. Parece que você está mais do que qualificado para ensinar às crianças. Você começa amanhã. Eu prometo que você receberá um salário justo. O jovem acenou com a cabeça em concordância e falou seus pensamentos íntimos. Estou feliz por estar a serviço do reino, meu senhor. Ao ouvir tais palavras, Berengário decidiu comemorar e tirou um jarro de cerveja enquanto servia em duas canecas que ofereceu ao jovem à sua frente. Se você conhece mais alguém que se encaixaria bem no cargo, me avise. Quero expandir a educação pública em todo o baronato e preciso de instrutores qualificados. Frederico sorriu para Berengário e tirou uma lista de nomes com os quais tinha vindo preparado para este mesmo assunto e entregou ao jovem lord. Berengário ficou perplexo com essa ação, mas tomou um gole de sua caneca de cerveja enquanto lia a lista de nomes. A maioria dos nomes escritos na folha de papel eram da geração mais jovem da nobreza, muitos dos quais ele conheceu em sua cerimônia de noivado.
Frederico sorriu ao compartilhar seus pensamentos com Berengário. Muitos dos filhos da nobreza dentro do reino são totalmente educados e são inspirados por suas ações. Eles querem apoiá-lo de qualquer maneira que puderem, e já que estão ociosos em suas casas, desperdiçando suas vidas, imaginei que poderia convencer alguns deles a assumir o ensino como forma de conter o tédio e ser produtivo. O sorriso de Berengário se alargou quando ele apertou o ombro de Frederico e agradeceu ao homem por fazer tal lista. Você não tem ideia do quanto essa lista é importante para mim. Passei por um período desafiador tentando convencer as pessoas a assumir o cargo de professor. Com esta lista e sua ajuda, posso agilizar muito o processo. Frederico sorriu enquanto se deleitava com os elogios do jovem Lorde. Agora que Lambert foi removido, aqueles anteriormente alinhados contra Berengário estavam vivendo com medo de sua retribuição ou tentando enganá-lo. Sendo da família de um dos partidários de Berengário, Frederico recebeu benefícios substanciais devido ao serviço de seu irmão mais velho. Para começar, ele recebeu prioridade no campo em que desejava trabalhar. Como um jovem estudioso, Frederico estava mais do que disposto a ensinar seus conhecimentos às crianças e aprofundar seus próprios estudos com os materiais fornecidos por Berengário. Os dois homens continuaram a beber e a conversar durante algum tempo sobre os planos de Berengário para a educação do reino. No entanto, Berengário deixou de fora suas aspirações imperiais. Era evidente pelo mapa que ele havia desenhado e pela propaganda em seu currículo de estudos sociais que ele desejava ser imperador. Conhecendo todas as inovações revolucionárias que Berengário havia inventado e seu caráter benevolente, Frederico não pôde deixar de apoiar o jovem regente em sua busca pelo poder. Frederico não tinha como saber no momento. Ainda assim, um dia, ele se tornaria o ministro da educação do grande império de Berengário. E foi nesse momento que Berengário ganhou outro leal e competente partidário. Juntos, os dois homens realizariam grandes coisas no caminho para o poder. Berengário passou o restante de seu tempo conversando com Frederico e construindo uma amizade valiosa. No entanto, não demoraria muito para que seu dever o chamasse e ele fosse forçado a voltar ao trabalho. Para um tirano nunca há um momento de descanso em sua vida agitada. Tirania de Aço Capítulo 67 Conflito de fronteira. Engbert estava atualmente supervisionando o transporte de um carregamento de aço e têxteis para o conde de Steiermark, que residia na cidade de Graz. Ele tinha acabado de sair do baronato de Kufstein e agora estava sentado na entrada da cidade de Kitzbühel, a capital do baronato de Kitzbühel, que era o baronato que ficava diretamente a leste de Kufstein e compartilhava sua fronteira. No momento em que ele chegou perto da cidade de Kitzbühel enquanto hasteava as bandeiras da Casa von Kufstein, ele foi parado pela guarda municipal com quem ele estava envolvido em um debate feroz. Sob a autoridade de quem você se atreve a parar esta caravana comercial? O homem que o havia detido estava vestido com uma couraça de brigadeiro e usava um capacete de bacinete de ferro na cabeça. Ele atualmente tinha vários arqueiros e lanceiros nas proximidades mantendo a caravana em cativeiro. Todos pareciam prontos para liberar sua fúria a qualquer momento. Claramente eles estavam guardando rancor contra o baronato de Kufstein. O homem encarregado zombou com desdém de Sr. Engbert enquanto respondia às perguntas do jovem. Sob o decreto do Barão Guntram von Kitzbühel, qualquer um que entrar pelo baronato de Kitzbühel através de sua fronteira ocidental deve ser investigado por heresia. Eu ordeno que você permaneça dentro dos limites de Kitzbühel até que a investigação seja concluída. Enquanto isso, estaremos apreendendo todos os bens em que sua caravana carrega como prova em potencial. Se você estiver determinado a ser inocente das acusações, então todos os itens apreendidos serão devolvidos a você no momento de sua partida. Engbert ficou furioso com o flagrante desrespeito à sua identidade e atacou o guarda. Isto é ultrajante. O guarda sorriu maliciosamente para Engbert e abaixou sua lança ameaçadoramente enquanto continuava, provocando Engbert. Qualquer resistência será considerada um reconhecimento de culpa, e assim seremos forçados a executá-lo como um herege. Sugiro que entregue suas armas pacificamente e venha conosco. Embora Engbert quisesse lutar para escapar, a guarda da cidade superava em muito ele e seus guardas da caravana. Como tal, não havia muito que ele pudesse fazer sobre a situação atual. Tudo o que ele conseguiu foi informar a rede de espionagem de Berengário montada em Kitzbühel sobre este assunto e fazer com que transmitissem a mensagem a Berengário. Como tal, foi colocado em confinamento na taberna local, onde rapidamente se encontrou com a moça do bar que trabalhava para Berengário em segredo e lhe deu o recado.
Não demoraria muito para que Berengário soubesse das ações flagrantes do Barão de Kitzbühel e exigisse uma resposta. Berengário sentou-se em seu assento de poder onde Linde estava ajoelhado diante dele, informando-o dos eventos que aconteceram com Ingbert e sua caravana dentro do baronato de Kitzbühel. Ele bateu o punho no apoio de braço em um acesso de fúria e se levantou de seu assento enquanto gritava com a Linde. Absurdo, o Barão de Kitzbühel não tem o direito de interferir no meu comércio. Claramente, ele está fazendo isso ao mando da igreja como retaliação pela minha execução daqueles malditos inquisidores. Aquele maldito filho da puta piedoso, eu juro por Deus que vou pegar de volta para ele por isso. Embora Berengário estivesse gritando de raiva, Linde não se importou, ela gostava desse lado tirânico de Berengário. No entanto, ela manteve a boca fechada e o deixou desabafar sua raiva. Berengário passeava pelo salão principal enquanto pensava em como proceder. Quero que um emissário seja enviado a Kitzbühel para mediar esta queixa. Não permitirei que meu negócio seja interrompido por aquele idiota hipócrita. Linde franziu o senho, descontente com a inação de Berengário e tentou instigá-lo à violência enquanto se aproximava dele cutucava seu peito com ternura. Por que você não envia seus exércitos? Com o poder de suas forças, o barão não pode recusar suas exigências. Berengário sabia o que ela estava tentando fazer e acariciou seu sedoso cabelo loiro morango antes de puxá-la para perto dela. Você é uma pequena megeira, você sabe disso. Não, eu não vou recorrer à violência por um assunto tão pequeno. Além disso, seria apenas a justificativa que seu pai precisa para trazer seus exércitos sobre mim se eu fizesse isso. Prefiro evitar a guerra com todas as forças tirolesas se eu pudesse. São muitas delas, na melhor das hipóteses, eu poderia resistir ao cerco até que elas cedessem, mas então meus negócios seriam destruídos e meu povo massacrado. Evitará a violência até que ele me dê um casus belli adequado. Linde fez beicinho, mas acabou aceitando sua decisão. Não só tudo o que ele dizia estava correto, mas ele sabia que quando Berengário se decidia sobre alguma coisa, não havia como influenciá-lo. Como tal, ela descansou a cabeça em seu ombro e o seduziu ainda mais. Espero que ele faça alguma coisa para justificar a guerra. Está ficando terrivelmente chato por aqui agora que eu não posso mais provocar aquela sua noiva. Berengário zombou da reação de Linde. Essa garota pode ser uma masoquista agora, mas isso não significa que todas as suas tendências sádicas tenham desaparecido. Claramente, ela precisava de mais treinamento. No entanto, ele estava ocupado no momento e não podia entreter seu pequeno animal de estimação. Como tal, ele deu a ela uma tarefa para aliviar seu tédio. Eu não vou deixar Guntram se safar disso, alcançar a cela em sua terra e fazer minhas mãos queimarem os celeiros de Guntram. Deixe eu ver o que acontece quando ele se atreve a me provocar. Com isso, Linde sorriu maliciosamente. Este era o tirano implacável e o dominador que havia roubado seu coração. Ela foi rápida em obedecer seus comandos e partiu para encarregar a célula local em Kitzbühel de se envolver em sabotagem contra os estoques de comida do baronato. Não demoraria muito para que esse conflito se transformasse em uma guerra total. Quando isso ocorresse, Berengário mostraria o que o trovão de uma dúzia de canhões de 12 libras poderia fazer às paredes aparentemente poderosas do castelo de Guntram. Anos no futuro, os historiadores viriam a reconhecer isso como a primeira conquista de Berengário e o ponto de partida na ascensão do Império Alemão. Por favor, certifique-se de verificar meus outros romances, tenho certeza